preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam a Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Declare ao Senhor: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam a Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia, Senhor. Tua presença é o nosso prazer. Aleluia, Deus. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Declara ao Senhor.
Preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a coça anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, o que fizestes por mim. Como alto é o céu, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim, tua misericórdia é sem fim. Oh, como um pai se compadece do filho, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh, Senhor, nós necessitamos de ti. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Aleluia, Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Aleluia. Oh, me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho.
Se há um preço a ser pago para ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor. Deus, em nome de Jesus, te entregamos a vida do teu servo em tuas mãos, que ele diminua, que o teu Espírito Santo cresça sobre a vida dele, que o Senhor possa usar ele esta noite poderosamente, que essa palavra que for lançada, meu Pai, jamais possa sair vazia dos nossos corações, meu Pai. Usa teu filho amado, meu Pai, em nome de Jesus, vem ser com ele esta noite, meu Pai. Ele possa ser boca tua esta noite aqui na nossa congregação, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Que bom ver vocês aqui de novo, né? Então vamos abrir nossas Bíblias, nossa Bíblia. Você que está em casa também, em Romanos 12, uma passagem muito conhecida. Romanos 12, você que está em casa abrindo, verso 1 e 2. Então vamos lá, vocês que estão em casa e aqui na igreja acompanhando. Bastante conhecida essa passagem. Na minha tradução está assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual e boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar aqui para o Senhor nos iluminar, né? Que o Senhor possa vir sobre nós neste momento, iluminando o nosso pensamento, dando sabedoria para que ela levar a sua palavra com honestidade, com sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Gente, eu escolhi essa passagem, né? Na verdade, eu não escolhi, ela já tinha sido escolhida, né? Porque nas primeiras vezes que eu preguei aqui, quando eu me reconciliei, eu já estava preparando uma palavra para um dia que chegasse a minha vez, eu pudesse ler, né? E ela já estava preparada. Eu vou mostrar o papel aqui, que está até bem velhinho, que eu estava procurando e achei, né? Porque nas outras vezes, como eu tinha preparado essa palavra aqui, não consegui dar, não sei o motivo, que na hora veio sobre mim outra palavra para me dar, né? Naquele momento eu creio que na primeira vez foi sobre murmurações e reclamações, na segunda sobre oração, e eu tinha deixado essa palavra de lado, né? E uma vez conversando com um irmão, aí conversando, mas sei qual é a palavra que eu vou dar no próximo culto do Ministério de Homens. Aí fui atrás e procurei e achei, né? Como eu lhe mostrei aqui, o papel está bem velho. E essa palavra de Romanos 12, 1 e 2, já foi falado aqui nesta congregação, né? Acho que o pastor, não foi pastor? Já deu essa palavra, não foi? Mais ou menos. O pastor, o irmão Rafael também já deu essa reflexão. E eu disse, mas eu vou falar essa palavra aí, porque o Senhor dá um entendimento a cada um do jeito diferente. É igual nos três evangélicos, que são os evangélicos sinóticos, né, pastor? Que são parecidos, mas com entendimento diferente. Se você for ler Mateus, tem umas coisas parecidas. Se você for ler Lucas e Marcos, você vê que é um entendimento totalmente diferente, né? E estamos aqui para não apagar o que eles refletiram naquele dia que deu aquela reflexão. Para não apagar, né? Mas para acrescentar alguma coisa, né? Que eu acho que eu posso acrescentar. E como foi dito lá quando Jesus Cristo veio sobre as leis, né? Que veio dizer, o Senhor veio apagar as leis. Não, ele veio para cumprir, né? As leis, né? Então, eu não vim para apagar o que eles já refletiram, eu vim apenas acrescentar algumas coisas no meu entendimento, né? Como falei, que o Senhor dá um entendimento a cada um do jeito que é para ser. Então, esse capítulo aqui de Romanos 12, ele é muito complexo, assim, ele tem muito conteúdo, assim, que se a gente fosse
estudar mesmo ele a fundo, ia dar vários sermões aqui que ia passar noites e noites aqui, porque ele é muito rico. E se você estudar muito ele, assim, bastante, você vai tirar muitas coisas dele. E no meu pequeno entendimento, né, que eu vim fazer hoje, vamos ver o que vai dar, né? Então, quando o Senhor fala aqui, né, que no Antigo Testamento, sob a antiga aliança, Deus aceitava os sacrifícios de animais naquela época. Entretanto, devido ao sacrifício final de Cristo, os sacrifícios do Antigo Testamento já não tem mais qualquer efeito. Sabe por quê? Que eu vou botar lá em Hebreus, bem rapidinho aqui, Hebreus 9, 12, 11 ao 12, que diz: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes, né, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. E ele entrou no santuário que, vez por todas, obteve uma eterna redenção, né? Para aqueles verdadeiramente em Cristo, a única adoração aceitável é oferecer a si mesmo completamente ao Senhor, se entregar totalmente a Deus. Aqui, né, Paulo está falando aqui aos romanos, né, que nós não temos mais que sacrificar animais por algum pecado que você cometeu, como fala aqui no Antigo Testamento, né? Que por alguns pecados você tinha que levar os pombinhos, umas ofertas, os pombos, eram boi, bezerro, bodes, como diz aqui. Hoje isso já não é mais necessário, porque o Senhor Jesus Cristo já levou todos os seus pecados na cruz. Ele se sacrificou por você. Amém, gente? Por isso que ele está falando agora que agora, como o Senhor se sacrificou-se por você, agora é a sua vez de sacrificar. Que fala aqui o sacrifício vivo. Não é você o sacrifício vivo. Ah, vou me matar, vou pegar um revólver aqui, vou matar. Não é. Sacrifício vivo. É você se abster de várias coisas do seu mundo, você se sacrificar das coisas mundanas, você tem que deixar tudo para trás, porque você já é do Senhor, o seu corpo já não pertence mais a vocês. Lá em Romanos 6,13, bem rapidinho aqui, também não ofereça os membros do corpo ao pecado, como instrumento de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereça a si mesmo a Deus e ofereça os seus membros a Deus com instrumento de justiça. Está entendendo? Que o seu corpo já não faz mais parte de você. O seu corpo é de Cristo. A partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, você tem que fazer o seu sacrifício, que é entregar totalmente a Deus, fazer as obras de Deus. Né? Isso é sacrifício. Ao esquecer de todas as coisas que você fazia antes, você agora tem que esquecer e se entregar totalmente a Deus, fazer as coisas do Senhor. Mas, infelizmente, hoje em dia não acontece muito isso, né? Sacrifício que o Senhor fez lá na cruz por nós se tornou em vão, porque Ele se sacrificou por você lá, levou seus pecados. Aí quando chega a sua vez de fazer a obra, de sacrificar, de deixar tudo para trás, para seguir ao Senhor, você dá um passo para trás. No lugar de dar 2 para frente, você dá 2 para trás. E Paulo está alertando isso, o sacrifício vivo da pessoa em sacrificar-se a Deus. Né? Em primeiro lugar, hoje em dia, as pessoas estão colocando os seus interesses em primeiro. Né? Eu ia trazer uma pequena dinâmica aqui, mas não deu certo. Vocês estão colocando dentro do seu coração os primeiros seus problemas, sua vida pessoal,
o seu carro, sua moto, o seu emprego, o que seja, e está deixando as coisas do Senhor em segundo plano. Quando você se entrega ao Senhor, você tem que esquecer a sua vida. Por que você entregou a sua vida a Cristo? Para que foi? Foi para viver, só vir aqui na igreja, sentar ali, vou para casa, aí depois eu volto de novo no outro culto. Não, você tem que sacrificar. Então, para que você entregou sua vida a Ele, se você não vai ter esse sacrifício? Você está fazendo tudo errado, né? Lá em Mateus 6,3 vai dizer, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se você confiar nele em fazer a obra dele, ele vai ajeitar a tua vida. Porque ele vai ser o teu caminho, ele vai ser a tua luz, ele que vai estar ao teu lado. Se você verdadeiramente, né, sacrificasse a ele, a vida de andar ao lado do Senhor é uma vida de sacrifício mesmo, não é fácil não. Ou todo mundo pensava que ia ser fácil. Vou chegar aqui, vou sentar ali, vou ver o culto e minha vida vai dar um salto muito grande. Eu já cheguei a pensar assim. Pensava que, eu vou entrar na igreja, eu vou enricar. Pensar o pensamento da pessoa que está lá fora, né? A gente enrica. Mas em quê? Em conhecimento, em virtudes e outras coisas. Se vier, é bênção. Mas não vamos chegar aqui procurando isso não, porque isso não dá certo não. Você tem que sacrificar mesmo todos os seus desejos, todas as suas coisas que você fazia, gostava de fazer. Você tem que deixar do lado. Quando eu entrei na igreja aqui, eu vendi um espetinho, né? Eu vendi os espetinhos lá, não era de gato não, mas eu vendi os espetinhos lá. Só que chegou um tempo que não estava conciliando, né? De eu estar no espetinho e vir para a igreja. Eu deixei, né? Deixei os espetinhos, porque se a partir do momento que eu entreguei minha vida, eu tenho que fazer a obra do Senhor. Ele vai, de um jeito ou do outro, ele vai me recompensar em alguma coisa. E graças a Deus, né, a gente não temos mais o espetinho, né? Que agora nós temos a merenda, né? Antes nós tínhamos nossa merenda de manhã, mas deu um salto muito grande, né? A nossa merenda. Por quê? Isso é sacrifício, você deixar as coisas que você gosta de fazer para seguir ao Senhor, fazer as coisas do Senhor. Deixar de ir para um futebol, deixar de um programa, uma coisa que você gosta, meio de até de comer. Você tem que deixar tudo para trás, sacrificar verdadeiramente ao Senhor. Então, por que você está fazendo aqui? Só vindo aqui, sentar e não fazer nada, não evangelizar, não ir a uma reunião, não ir a uma visita, não ir a uma oração, não estão fazendo nada. Até eu incluo no meio, mas só que, gente, não entenda que eu estou falando aqui com a nossa congregação. Eu estou falando no geral, que o povo está frio, muito frio. Estão esquecendo o verdadeiro propósito do Senhor, né? Que é buscar salvação e eu creio que, não sei nem assim a afirmação correta para dizer se está indo para os caminhos certos ou para os caminhos errados. Mas eu creio que se você não fizer o sacrifício, você está fazendo nada, porque o Senhor já sacrificou-se por você naquela cruz, né? Então você foi chamado para esse sacrifício, para a obra do Senhor. A vida de santidade, seja santo como eu sou santo, né? Um exemplo de Pedro, né? Que quando Jesus chamou ele, vamos Pedro, deixa esses teus peixes aí e me sigam. O que foi que Pedro fez? Ele resmungou, ele olhou para trás, olhou para o irmão dele assim, e aí, vamos? Ele simplesmente jogou a rede e foi. Ele jogou a rede, ele não quis saber, ele jogou a rede e foi seguir. Todos os apóstolos foram assim, tiveram a vida de sacrificar todas as coisas que eles tinham na vida e seguiram. Isso é vida de sacrifício. Isso é vida de entrega total a Deus, né? Você foi sacrificado, morto para o pecado. Não é morto para o pecado. Viveu uma vida de Cristo, com Cristo verdadeiramente. E santo agradável. Viveu uma vida de santidade, santo, como eu sou santo, como eu falei,
E uma vida sem pecado é uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de entrega. A gente pode aqui até enumerar algumas pessoas na Bíblia que entregaram mesmo a sua vida assim, de alta entrega, né? Assim, vamos dizer, né? Que Jó, né? Um exemplo, Jó que perdeu tudo e não desanimou, ficou ali ao lado do Senhor, mesmo com tudo. Abraão, que o pai da fé que ia sacrificar, ali era um sacrifício vivo mesmo, que ele ia sacrificar o filho dele, mas o propósito do sacrifício vivo ali não era a morte do filho dele, e sim provar a fé dele, se ele realmente ia se sacrificar, que ali, apesar de ele sacrificar o filho dele, também ele ia se sacrificar. Porque pensa aí, chegar aí, hoje tu vai sacrificar o teu filho a mim. Complicado. Hoje, rapaz, nem imagino, né? Então, a gente temos que ter essa vida de sacrifício ao Senhor. Temos que procurar mais fazer as obras do Senhor, sacrificar da nossa vida pessoal. Eu me incluo nisso também. Que às vezes a gente deixa até de vir para a igreja, para ir para o futebol, de vir para uma oração, para assistir uma novela, assistir um programa. E a gente tem que deixar esse mau hábito de lado. Temos que seguir corretamente os caminhos do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos tentar para isso, né? Que a gente possa ter essa vida de sacrifício. Culto racional, né? Na segunda parte aqui, culto racional. Antigamente, os cultos dos pagãos era totalmente irracional, né? Romanos 1,18 vai dizer assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, assim como o fato dos judeus se gloriarem. Né? Ele fala aqui que o culto deles era totalmente assim, não dizer mentiroso, né? Mas era irracional. Eles faziam as coisas sem pensar, sem sabedoria. Né? O que vamos ver aqui. Racional vem do grego, né? Aquela palavra grego que é lógica, que é a luz de todas as riquezas, a luz de todas as riquezas espirituais que os cristãos desfrutam exclusivamente como fruto das misericórdias de Deus. Lê aí Romanos 11:33, vai dizer que tem até um louvor, né, com essa passagem aqui, né? Romanos 11:33. Ô profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio deles e para ele são todas as coisas, né? A ele seja a glória para sempre. Pois é, isso aí, esses versículos falam sobre a sabedoria, o conhecimento. Né? O cristão deve ter, a cultuar o Senhor, sabedoria, inteligência, né? Ter o conhecimento de todas as coisas. Não é um culto irracional que você está fazendo, é um culto racional. Né? Culto racional se refere muito além, né, das partes dentro da igreja, mas é algo referente ao nosso cotidiano, diariamente. Culto racional você tem que estar diariamente, né, com inteligência, dia a dia, né? E esse sacrifício já não é mais, né, o assassinato de animais como antigamente a gente falou aqui. Nós temos que sacrificar a nossa carne, as nossas vontades e os nossos desejos carnais, se quisermos atingir um culto racional que agrada a Deus. Precisamos fazer isso todos os dias da nossa vida. Isso não é fácil, né? Como a gente falou aqui. Isso não é fácil. É muito difícil, mas nós temos que procurar fazer isso. O melhor culto que o ímpio, que a pessoa que está de fora, que ele vai ver, será você, será a sua vida. Ele vai analisar
né? A primeira Bíblia que ele vai ler é você. E o primeiro testemunho que o ímpio ouvirá será a sua atitude, né? É isso que acontece com o culto racional diariamente. Agora vamos para o segundo verso de Romanos 12, verso 2. E não vivem conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual e boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vive conforme os padrões, em juízo e comportamento deste mundo, que negligenciamos a vontade de Deus, segue totalmente a sua própria vontade, deixando de fazer as coisas de Deus e fazendo as nossas próprias vontades, botando as nossas coisas na frente das coisas de Deus. Que possa experimentar, conhecer por experiência segura o que é facilmente feito por aquele que se oferece a Deus. E transformai é a palavra grega do qual deriva a palavra metamorfose. Transforma, né? Que indica a mudança na sua aparência externa. Mateus usa essa mesma palavra, né? Lá para descrever a transfiguração, que está lá em Mateus 17:2. Depois você dá uma olhada. Assim como Cristo exibiu de maneira breve e limitada a sua natureza interior divina e a sua glória na transfiguração, os cristãos devem se manifestar externamente a sua natureza interior redimida, não só uma vez, mas diariamente. Está dizendo que nós temos que externar a nossa força, nossa redimida exterior, não só uma vez, diariamente. Temos que fazer essa renovação, essa transformação. Renovação da mente. Esse tipo de renovação pode ocorrer somente à medida que o Espírito Santo transforma os nossos pensamentos, por meio do estudo perseverante das Escrituras e da meditação nela. A mente renovada é uma mente cheia de palavra de Deus e controlada por ela. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma maneira santa de viver que Deus aprova, né? No Antigo Testamento descreve como uma vida moral, espiritual, sem pecado, extrema, exatamente como os animais sacrificados que ser, né? E agora, aquela palavra que não se conformeis com os padrões deste mundo, né? Também é uma palavra complexa que hoje em dia, né, que está acontecendo diariamente, né? Aqui Paulo nos fala, né, que nós não devemos, os cristãos, se acostumar com as coisas do mundo. Como nós falamos aqui, se apegar a um futebol, se apegar a uma novela, programa, ir ao shopping, coisas mundanas. Você tem que apegar às coisas de Deus, né? Hoje em dia, para muita gente é normal. Isso é normal. Por exemplo, música secular nas igrejas. Deixa eu ver outra aqui. Pessoas com aqueles brincos que tem uma roda aqui, como é o seu nome? Como? Largador, né? Pinces. Para muita gente, tem bandas tocando músicas, como eu falei, seculares. Vamos continuar aqui. Tem muita gente se acostumando com as coisas do mundo, se moldando com as coisas do mundo. E Paulo abre os olhos das pessoas aqui para não se moldar com as coisas mundanas. Para muita gente isso é normal. Banda dentro da igreja, como eu falei, danças exóticas na igreja. Coisas que é do mundo, eles querem trazer para dentro da igreja. Que é para ser o contrário. Não trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Levar a igreja para o mundo. E está sendo ao contrário. Hoje, lá em Números no capítulo 11, quando os hebreus saíram do Egito, que eles saíram, quando foram para o deserto, começaram a sentir falta das coisas do Egito.
das comidas, de algumas coisas lá, né? Saudade, né? O que acontece? Aquele povo lá tinha saído do Egito em corpo, mas dentro deles o Egito não saiu deles. Estava lá ainda as mesmas coisas. Na igreja, sim, a pessoa, infelizmente né? No geral, as pessoas saem do mundo, mas o mundo não saiu deles. Eles vêm para a igreja, mas está com o pensamento ainda em várias coisas, né? Hoje você vê, você pode ir nas mídias sociais aí, no YouTube, você vai encontrar muito disso. Infelizmente, essa é uma opinião minha, eu não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado, mas é o meu pensamento que eu estou querendo levar aqui a reflexão. Tem forró gospel, hoje tem pagode gospel, e eu vi até agora, estava vendo, incrível, gente, é brincadeira. Eu vi porque tem agora o arrocha gospel. Vocês já ouviram falar arrocha gospel? Tem uma arrocha gospel, né? Aí como é que você está louvando ali, aí, bora irmão, fazer o arrocha gospel aqui? Como é que você vai fazer isso? Misericórdia. Daqui um dia vão fazer, sabe o quê? É o funk gospel, é o quadradinho de 8 gospel. Aí tá as irmãs dançando aqui o quadradinho de 8 gospel. Não pode, gente, não pode, infelizmente. É assim, não pode, no meu pensamento, não, está errado. Está errado. Você, não, como Paulo fala, que não pode se amodar com as coisas do mundo, você já não faz mais parte do mundo. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu vi um vídeo, um dia desse aí, que o rapaz estava louvando lá, eu acho que era tipo um forró gospel, viu, pastor? Incrível, vocês podem procurar. O rapaz louvando aqui, o irmão louvando, e um casal dançando atrás, agarrado, em cima do púlpito. O que ali vai edificar ali a pessoa? O que ali, através daquela dança ali, eles vão salvar quantas pessoas? Quantas pessoas vão se converter através daquela dança? Né? Infelizmente, está acontecendo. Vocês podem procurar que vocês vão achar. O casal dançando atrás e o rapaz louvando lá. Forró gospel, não existe, não existe. Paulo está chamando a atenção das pessoas aqui para isso, para não se amodar com as coisas do mundo. O mundo passou para você. Você agora é de Deus, você é de Cristo. Tem que se amodar com as coisas de Deus, da palavra. Né? Hoje muita gente está indo para a igreja, né? Por causa de uma banda, que a banda vai tocar ali, aquela banda ali é boa, aquele não sei o que, aquele cantor ali, ele é bom, mas esquece o principal, gente. O que é o principal que você está indo buscar ali? É a banda? É o cantor? É o pastor? Que aquele pastor fala bem, que você tem que procurar Deus em primeiro lugar, procurar o Senhor. Mas acontece, hoje infelizmente vão para os shows, e até agora parece que a igreja foi um hobby, para muitos foi um hobby, né? Vou para a igreja, tipo, a gente tem que ter cuidado para a igreja não se tornar um canto de entretenimento, né? Temos que procurar mesmo verdadeiramente buscar o Senhor, não as coisas do mundo, porque Paulo está falando isso para não se amoldar com as coisas do mundo, né? Não se conformeis com as coisas do mundo e transformais pela sua mente, né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu posso até ser criticado, né? Mas eu estou incomodado para falar e eu vou falar, né? Porque eu vi um pastor dizer, né, que tinha um casal gay, né? O casal gay estava na igreja, de mão dadas, eu acho que é de mão dadas, um casal gay. Aí o pastor disse que ali não era o local para eles, né? Não, aqui não é o local para vocês. O local de vocês pode ser uma praça, pode ser um bar, um clube, mas aqui ele foi muito bombardeado. Teve muita pessoa que criticaram ele, mas também teve pessoas que apoiaram ele, né? E eu fui uma. E quando eu falei isso, tem algumas irmãs que ainda até me questionaram, sabe? Não, Badu, mas não é assim não, tem que
Você não foi nem renovar, não. Tu tem que se atentar para isso, que é o amor, não sei o quê. Muita gente está usando o amor de Deus para encobrir os pecados. Estão usando isso. Ele foi criticado, né? Porque ele disse que aquele local não era local para ele. Aí eu vou dizer, a igreja é sim, é lugar de homossexuais, é lugar de lésbica, é lugar de traficante, de bebarrão, de drogueiro, de prostituta. É. Mas a partir do momento que eles queiram ser renovados, que eles queiram ser transformados, continuar do jeito que está, não é. Eles têm que querer ser transformados, mudar de vida completamente. É sim, pode entrar um homossexual, uma lésbica, ele pode entrar na igreja, mas desde que ele queira ser transformado. Aí um casal desse está na igreja, não quer ser transformado verdadeiramente, aí vai chegar um ponto que ele vai dizer assim, pastor, quero que o senhor case nós dois. E aí? Qual vai ser a atitude dele? Né? Então, ou então assim, quando terminar aqui esse culto aqui, aí eu vou passar ali, isso eu repreendo em nome de Jesus, vou passar ali, terminou o culto, eu vou passar no bar ali, aí vou encher a cara, né? Cerveja, cachaça. Aí no outro dia passou, no outro domingo vem para o culto, chegou no mesmo barzinho, vou de novo. Aí vou viver nessa vida. Eu estou certo ou estou errado? Estou errado. Estou errado, porque eu não estou fazendo as coisas certas. Eu tenho que ser transformado, eu tenho que mudar, tenho que ter a mudança, tem que ser a renovação da minha mente, outros pensamentos. Então é a mesma coisa do casal. Se ele está ali, ele não quer ser mudado, ele vai continuar fazendo as práticas mudando deles e não vão querer ser renovados nem mudados. Eles estão errados. Tem que ser transformado, tem que ser mudado. Eduardo, pega ali para mim aquele copo ali, por favor. Pois é, a pessoa tem que ser transformada e mudada. Eu vou fazer tipo... Tá bom, não, irmão, não bebi não. Pode levar. Vou fazer uma pequena demonstração, certo? Esse copo com água, vocês estão vendo o conteúdo dele, né? Está aqui. Se eu colocar aqui esse copo com água, ele vai ser o quê? O mesmo copo com água. Se eu colocar ele aqui, ele vai ser o quê? O mesmo copo com água. Se eu colocar ele aqui, ele vai ser o quê? A mesma água, com copo com água. Ele não foi transformado. Ele foi transformado? Não. Ele apenas fez o quê? Mudou de lugar. De lugar e de lugar. Mas o conteúdo dele, dentro dele, ainda é a mesma coisa. Está a mesma água. E alguns irmãos é assim, ele muda de canto em canto, às vezes por uma raiva que teve do outro irmão ou do pastor, vai para outra congregação. Depois sai, vai para outra, mas dentro dele não mudou. É o mesmo rancor que ele já está dentro aqui, nessa aqui, ele vai para outra, vai ser o mesmo rancor que ele tem. É o mesmo conteúdo. Ele apenas mudou de local. Certo? Aí eu coloquei aqui. Ela foi o quê? Transformada. O que tinha dentro desse copo, ele foi transformado. Pode ir para cá ou para cá. Ele foi transformado, renovado. Então, é isso. Se você quiser vir, você tem que ser transformado. Querer ser transformado. Querer ser renovado. Certo? Para você ter a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, você tem que ser transformado. Querer ser transformado. Não querer viver na vida que você vivia. A gente passa ali, tem um rapaz, sempre eu vejo ele, eu mostro para a Clésia e a Clésia já viu, ele era homossexual. Pela atitude que ele vivia, pelas roupas que ele vestia, ele era. Hoje você vê ele, você não acredita. Para você ver o poder que Deus tem.
ele estava com as roupas de homem, ele só vivia com roupa de mulher. Ali é uma transformação. Eu creio que na primeira vez que ele foi lá, que eu até tinha visto ele estava de vestido e estava com a Bíblia debaixo do braço. Até eu fiquei questionando. Quando foi na segunda vez que eu vi ele já estava todo com roupa de homem e hoje ele já está todo barbado e sempre passa lá em frente da minha casa e no Pai Igreja. O Senhor é poderoso, transforma. Ele quis ser transformado, mas se não quiser, então não é o local para você ficar ali. Infelizmente, né? É isso. E eu queria falar algo, né, para concluir, né? O libertador, emancipador é poderoso. A entrega total a Deus, isso pode ser uma surpresa para você. Mas não existe nada no mundo que traga maior libertação do que uma entrega total a Deus. Não existe vida mais poderosa do que a vida de entrega total. É muito difícil, é verdade, fazer uma entrega de nós mesmos e é difícil para nós abandonarmos as coisas que temos. Quanto mais deve ser a entrega de nós mesmos. Como nós apegamos a nós mesmos, temos um medo de nos perder. Pensamos que se perdemos a nós mesmos, perdemos tudo. Do ponto de vista da carne, isso é verdade. Na carne é. Mas quanto ao espírito, é o oposto. Menos que saibamos como nos entregar a Deus. Não poderemos entrar na vida que Ele preparou para que vivêssemos. Uma vida de entrega total. Creio que todos desejamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo. Queremos seguir o Senhor e estar onde Ele está. Queremos viver uma vida que Ele viveu. Mas qual é a vida do nosso mestre? Se você puder ver a vida do Senhor Jesus, descobrirá que a vida dele foi uma vida de entrega total, uma vida totalmente entregue a Deus. Nós estamos familiarizados, né, com a passagem de Filipenses 2, né, que diz que o Senhor Jesus era igual a Deus, mas não considerou isso como algo a que devesse se agarrar. Por ser o Filho eterno de Deus, ele é igual a Deus desde a eternidade. No entanto, ele se esvaziou. Ele desistiu de seus direitos como Deus. Ele desistiu de si mesmo. Ele tomou a forma de escravo, a semelhança de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente a Deus, seu Pai, até a morte de cruz. Filipenses 2, 6, 8, né? A entrega do Senhor Jesus a Deus, Pai, foi total. Durante toda a sua vida, ele nunca exigiu seus direitos. Ele nunca disse, nada posso fazer por mim mesmo, a não ser aquilo que o Pai estiver fazendo. Não posso dizer nada por mim mesmo, senão o que ouvi de meu Pai. Vemos que em toda a sua vida, ele entregou ao Pai a sua liberdade, seu direito, suas razões. Cristo entregou todo o seu ser a Deus e deixou que ele tivesse tudo dele. Essa é a vida do nosso Senhor Jesus. E que a vida maravilhosa é essa. Em sua vida não existe preocupação, tensão, hesitação, reservas. É uma vida livre. Ele está acima de qualquer tentação, porque se entregou completamente a Deus. É uma vida tão poderosa que venceu não apenas o pecado, mas também o inimigo dos céus. Uma vida muitíssimo linda, cheia de glória, caracterizada por uma coisa, entrega absoluta de si mesmo. Pensamos também em Paulo, que é o autor desse livro de Romanos 12. Ele escreveu a segunda carta a Timóteo, logo antes de ser martirizado. E quão triunfante essa carta. E Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Somente, como a gente vai explicar isso? Somente uma entrega total a Deus. Deus nos convida a nos entregarmos totalmente, né?
Você compreende que esse tipo de vida para a qual Deus está nos chamando, esse é o tipo de vida que o Senhor Jesus Cristo viveu. Esse é o tipo de vida que viveram aqueles de quem Deus testemunhou. Todos eles entraram nessa vida de auto-entrega. Eles se entregaram ao Senhor completamente. Isso não é algo passivo, mas é muito positivo. Por meio da auto-entrega, Deus pode fazer o que desejou com aquelas vidas. Amém? Então, gente, essa pequena reflexão que o Paulo está falando aqui em Romanos 12, 1, 2, a gente poderia até usurpar cada vez mais essa pequena reflexão para a gente entender, né? Que quando você entrega a sua vida a Cristo, a sua vida não pertence mais, pertence a Ele. Então, hoje tem muito gente que está se afastando, se esfriando, inventando motivo para não vir na igreja. Eu estou falando no geral, não estou falando da nossa congregação. De ir para evangelização, para oração, para participar de live. E estão se afastando do verdadeiro propósito, né? De autoentrega, de sacrifício, de renovação, de transformação. Nada disso está acontecendo, está vivendo na mesmice, nas mesmas coisas, se amoldando com as coisas do mundo. E Ele está nos abrindo nossos olhos para isso, para que não vivemos conforme as coisas deste mundo. Então, que a gente possamos levantar nossa cabeça, abrir nosso entendimento, ter o nosso culto racional diariamente, né? E tentar levar a palavra como ela tem que ser, né? Com honestidade, com sabedoria, com verdade, para que a gente não tropece no caminho. Porque a vida com o Senhor não é fácil. Se você não seguir, nos caminhos certos, você vai tropeçar. Vai ter uma barreira lá e você não vai conseguir ultrapassar a barreira e às pedras do caminho você vai topar e vai cair. Infelizmente, é assim. Então, nós temos que ter uma entrega total que o Senhor vai te recompensar. Pode ter certeza disso, creia nisso. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Então, nós temos que ter essa vida de autoentrega, porque, então, para que você entregou sua vida a Cristo? Então, vivesse na mesmice de sempre. Então, você foi chamado. Você foi chamado para fazer a obra. Você foi chamado para andar com Cristo. Seja santo como Ele é santo. Essa foi a palavra de hoje e que Deus abençoe a todos e você que está em casa. Amém? Glória a Deus. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor, possa ter abençoado a sua vida. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Deus Espírito Santo nos acompanhe quando for para a nossa casa
durante todos os nossos dias. Amém. Glória a Deus.